Donald Trump retomou com força total a campanha pelo segundo mandato de presidente dos Estados Unidos. O magnata continua reescrevendo a história política americana, mesmo sendo o primeiro candidato à Casa Branca condenado criminalmente. O republicano segue firme e forte na disputa contra Joe Biden. Trump desafiou a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca. Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata está passando ileso pelas acusações da atriz pornô, que garante ter tido um caso extraconjugal com o candidato. A história é antiga. Apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é o que o levou para o banco dos réus. Ele pagou pelo silêncio de Stormy Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração de imposto de renda do magnata, está apenas uma transferência de $130 mil para o advogado dele na época. É aí que a promotoria o acusou de fraude. Trata-se de um crime de falsificação de documentos, agravado pela falta de transparência com os eleitores há 4 anos. A decisão do júri popular foi unânime, culpado pelas 34 acusações, uma para cada documento fraudado. Em julho sai a sentença determinada pelo juiz que conduz o caso. Dificilmente Trump será preso por esta ilegalidade. No máximo, multas e um sermão da justiça. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto Michael Cohen, o advogado metido no imbróglio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público, o primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime e, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Trump recebeu apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do Tribunal de Nova York no final do julgamento. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O candidato não pode dar detalhes do que aconteceu no sigilo das audiências. Até ameaça de prisão ele recebeu. Desafiar a justiça, mesmo estando no banco dos réus, é a tradução da personalidade do magnata. Ainda como presidente, exigiu que a autoridade eleitoral da Geórgia encontrasse os votos que faltavam para ele vencer a eleição passada. Retirou documentos sigilosos do Salão Oval sem autorização dos departamentos responsáveis e fez pressão para o Senado não reconhecer a vitória do rival Joe Biden em 2020. Tudo isso vai render outros julgamentos contra Trump. Mas por conta da morosidade dos processos, as decisões ficarão só para depois da posse. E se o republicano for eleito, ele ganha a imunidade presidencial. Figura famosa pelo pulso firme no reality show que o projetou para o estrelato, Donald Trump levou para a administração pública dos Estados Unidos agressivas estratégias do mundo dos negócios. O passado dele esteve mais ligado a Wall Street do que a Washington, mas ele mostrou talento em transitar por estes dois universos. Donald Trump nasceu em uma família rica e cresceu nesta casa, no Queens, em Nova York. Quando adolescente, seu pai, um milionário do setor imobiliário, enviou Donald para uma escola militar. O biógrafo da família diz que essa foi uma experiência chave
na sua formação. Donald Trump foi criado por esses homens muito agressivos e muito masculinos, que acreditavam na lei do mais forte e que a vida é uma questão de hierarquia, que quanto mais você é poderoso, rico e com status superior, mais você pode ver de cima os mais jovens ou aqueles que estão numa posição inferior. Depois de se formar na universidade, ele passou a trabalhar com o pai. Mas não demorou para Donald construir o próprio legado. No coração de Manhattan, o distrito mais famoso dos Estados Unidos, ele alcançou o auge da carreira empresarial, inaugurando em 1983 a Trump Tower. Ali também começava uma era de manchetes, algumas escandalosas. Ele se apresentou como sendo mais forte do que qualquer pessoa poderia ser, mais rico do que era, mais bem-sucedido, mais brilhante, e isso era tudo promoção. Então, quando chegou a hora de fazer política, foi natural para ele. Nos anos 90, a sorte de Trump nos negócios quase acabou. A companhia aérea dele faliu, assim como seus cassinos em Atlantic City. Mas enquanto seus investidores saíram perdendo, ele conseguiu evitar por pouco chegar à insolvência. Em 2016, a proposta de ser presidente foi vista com ceticismo no início. A campanha ganhou força quando o bilionário deixou para trás tradicionais nomes do Partido Republicano. O estilo ousado e imprevisível levou grandes multidões aos seus comícios. Eram eleitores que se sentiam afetados pela globalização e vivendo em comunidades atingidas por um alto índice de desemprego e dependência de drogas. O país precisa de um empresário para que haja mudança. Tivemos muitos políticos fracos. Precisamos de alguém que possa reerguer do país. Eu acho ele inspirador porque fala com o coração e diz a verdade. A vitória surpreendente de Trump foi conquistada em estados fundamentais, embora ele tenha recebido menos votos no total do que a adversária Hillary Clinton. Os 4 anos de governo do republicano também foram marcados por uma nova maneira de se comunicar com o público, o uso da própria conta nas redes sociais. As mensagens de Trump provocavam tamanho impacto que mexiam com o mercado e geravam reações dentro e fora dos Estados Unidos. O episódio da invasão ao Capitólio, depois de um discurso fervoroso em frente à Casa Branca e cuja convocação dos seguidores foi propagada pelo Twitter, fez com que a conta de Trump fosse suspensa por decisão da própria plataforma. O silêncio não durou muito. Como todo bom homem de negócios, Trump resolveu a questão criando um empreendimento dele mesmo e sem risco de censura. Bom, para quem acompanha a programação da Jovem Pan e se interessa por política externa, relações internacionais e busca informações na internet, já viu Urian Fancelli por aí. Fiz questão que ele viesse participar desse Jovem Pan Internacional especial sobre os desdobramentos do primeiro debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos. Urian, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Prazer estar aqui com você, Marcelo. Vamos começar olhando pelos retratos que eu acho que são a síntese desse confronto direto entre os candidatos. A gente viu um Trump agressivo, mais ativo, e aí o grande personagem da noite, um Biden apagado. Vamos começar acompanhando a reportagem, Urian, as tuas impressões por esse primeiro debate na visão do Donald Trump. Marcelo, em relação ao Donald Trump, não teve nada de novo, assim, era o Donald Trump que a gente já conhecia, agressivo, tentando confrontar o Biden de uma maneira muito direta, inventando dados, espalhando teorias conspiratórias. Então, quando ele fala, por exemplo, em relação aos imigrantes que estão chegando aos milhões, que são soltos de instituições mentais, que estão chegando e estão roubando os empregos dos norte-americanos. Não existe nenhum estudo que diga que esse tipo de informação seja verdade. Então, é o Donald Trump que nós estamos acostumados a ver. Talvez tenha ficado um pouco mais agressivo a figura da imagem por conta do contraste com um Biden frágil, como a gente viu. Exatamente. Agora, além do teor
como é que você viu a presença dele de palco? Porque nós estamos falando aqui de alguém, o Joe Biden, que construiu uma carreira no Congresso, foi senador por quase 4 décadas, vice-presidente de 2 mandatos, presidente por 1 mandato. Quer dizer, tem uma vida política dentro dos bastidores, dos corredores do Congresso americano e da Casa Branca. Agora a gente viu um ex-presidente que é um astro de televisão, domina o palco. Você sentiu essa presença de vídeo ali no debate também? Ficou evidente a partir do momento em que ele pisou no palco. Fez questão de não cumprimentar o Biden, diferentemente do outro debate que houve há 4 anos atrás. Ele fazia caras e bocas, respeitou, mas o tempo de fala dele, mas foi por conta também das regras que haviam sido acordadas. Então, uma exigência desse debate era que o microfone do candidato oponente fosse mutado no momento de fala do outro candidato. Então, houve sim um respeito, mas ele não deixou de ser o Trump que tenta intimidar o oponente.